Nós estamos muito felizes com a participação de todos vocês aqui prestigiando a nossa aula. O tema que eu vou tratar neste momento é PET-CT em câncer de cabeça e pescoço, PET-CT FDG. Eu sou a doutora Flávia Korkowski e o meu preceptor foi o doutor Leonardo Prado. Nesta aula, câncer de tireoide não será abordado, somente os demais cânceres. Inicialmente, gostaria de dizer que o PET-CT para câncer de cabeça e pescoço, ele tem a cobertura obrigatória caso preencha um desses dois quesitos abaixo. Na presença de imagem pulmonar ou hepática ou em qualquer outro órgão suspeita de metástase, desde que outros exames não tenham sido suficientemente esclarecedores. E também quando biópsia por agulha de uma lesão ou linfonodo cervical apresentar como resultado carcinoma de células escamosas, adenocarcinoma ou carcinoma epitelial anaplásico, em que o tumor primário continue desconhecido e que os demais exames de imagem também não tenham sido esclarecedores. Com relação à epidemiologia, estima-se 630 mil novos casos de cânceres ao ano. Isso é um dado mundial, que representa também 13% de óbitos registrados no mundo. No Brasil, os cânceres de cabeça e pescoço têm uma estimativa de 3% de novos casos comparados a todos os outros tipos de cânceres. E é mais comum a partir dos 50 anos de idade. O tipo histológico mais prevalente é o câncer de células escamosas, que representa 90% dos casos. Nos locais de origem, a grande maioria estão na cavidade oral, faringe e laringe, e as demais regiões correspondendo a 25%. Aplicação no diagnóstico primário. Um homem de 60 anos, com a linfonodomegalia cervical à esquerda, foi submetido a uma tomografia e ressonância em que não foi detectado o tumor primário. Portanto, o mesmo realizou um exame de PET-CT e este exame detectou um foco hipermetabólico na base da língua à esquerda e a biópsia confirmou o tumor primário na língua. Os tumores ocultos representam de 3 a 7% de todas as neoplasias malignas de cabeça e pescoço. E o PET-CT consegue detectar de 33 a 57% destes tumores. E ele é indicado quando outras modalidades falham, como tomografia, ressonância, endoscopia, dentre outros. Este paciente, ele compareceu para realizar o exame devido a uma biópsia de linfonodo cervical com carcinoma pouco indiferenciado infiltrativo. Após o exame, a suspeita de tumor primário estava na região parafaríngea direita com SUV de 7,4. Dentre os fatores de riscos, nós temos o tabaco. Isso inclui pessoas que fumam, pessoas que inalam e pessoas que mastigam o tabaco em si. Pessoas tabagistas apresentam até 25 vezes mais chance de desenvolver o câncer. Dentre outros fatores, nós temos mastigar noz de betel, consumo de álcool e contato com pó de madeira. Todos esses fatores, associados às características genéticas e fatores ambientais, vão predispor ao surgimento do câncer de cabeça e pescoço. Outro fator de risco é o sexo oral, que, levando a uma contaminação pelo HPV, predispõe ao câncer de orofaringe. E lesões pré-malignas na cavidade oral, como as leucoplasias, que também predispõem a carcinoma in situ na laringe. Aplicação do PET-CT FDG no estadiamento. Este paciente, ele apresentava um SEC com essa massa no seio esfenoidal esquerdo, com extensão para o recesso esfenopalatino, fossa média, fossa infratemporal e um SUV de 11,5. Foi submetido ao PET, esse já é um exame de PET, mas o PET analisando o corpo inteiro e detectou-se um linfonodo cervical 2B à esquerda. Portanto,
modificando o estadiamento do paciente. A apresentação clínica do câncer, ela está muito intimamente relacionada ao local de origem e ao local das metástases. A sintomatologia é diversa, desde dor, úlceras, manchas brancas ou vermelhas na boca, disfagia, alteração de voz, diplopia, ptose, isso muito relacionado, né, ao processo em que o paciente já está. Essa tabela, ela mostra uma distribuição do câncer oral. Aqui a gente percebe que o local principal de manifestação se dá nos lábios. E a apresentação inicial da doença ocorre nos estádios 3 ou 4 em 70% dos pacientes. Este paciente, ele apresentava um tumor primário de língua, foi submetido, né, ao PET-CT, após ser submetido, detectou-se metástases ósseas, nódulos pulmonares, que não são metabólicos até o momento. O PET, portanto, ele é superior na detecção de doença metastática à distância e para tumores sincrônicos. Com relação ao estadiamento, também é utilizada a classificação TNM, e o PET-CT está indicado nos estadios 3 e 4. No estadio clínico N0, a sensibilidade está entre 33% a 67%. Lesões na face T1 a T3, o PET pode reduzir para 15% a probabilidade de metástases ocultas no pescoço. E a detecção de metástases à distância, estadio 3 e 4, é possível, sobretudo, se estão no mediastino, medula óssea e fígado. Esta é uma tabela que analisa a sensibilidade e especificidade entre o PET, a tomografia e a ressonância para o estadiamento de câncer de cabeça e pescoço. A gente observa um valor bastante alto para o PET-CT, sem essa disparidade, por exemplo, aqui na especificidade, com relação aos demais exames. Avaliação de resposta ao tratamento. Este paciente, ele possuía um câncer de seio piriforme à direita, compareceu 8 semanas após quimioterapia e radioterapia. A captação, ela continua focal e, portanto, foi considerada como doença residual. Este é um outro paciente que realizou imagens 6 meses após a radioterapia e a captação, ela é difusa, portanto, considerada normal para o quadro. Esta tabela, ela avalia a avaliação de resposta terapêutica entre PET-CT e tomografia e a diferença entre sensibilidade e especificidade. Notem aqui como a especificidade é bem superior à tomografia. Isso também se deve que na resposta terapêutica, os exames radiológicos, eles avaliam as reduções das dimensões do tumor. E o PET-CT, o SUV está intimamente ligado à diminuição do número de células neoplásicas viáveis. E essa característica, ela antecede a diminuição anatômica. O nosso exame, ele também mostra um valor prognóstico baseado no SUV. Após tratamento com quimioterapia e radioterapia, se o SUV apresentar baixos valores, está intimamente relacionado a maior sobrevida. Em contrapartida, se permanecer com altos valores em uma menor sobrevida. Este paciente apresentava câncer de cabeça e pescoço, com metástases em linfonodos cervicais, compareceu antes e após o tratamento com quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E a gente observa uma resposta significativa pelo PET-CT. Falando de epidemiologia, essa doença ela incide mais em homens que mulheres, e a sobrevida do câncer de boca e orofaringe está entre 50% a 70% após 5 anos.
Nos estadios 1 e 2, o tratamento é utilizado cirurgia ou radioterapia com intenção curativa, e nos estadios 3 e 4, utilizam-se quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Desses pacientes no estágio 3 e 4, 50% apresentarão recidiva local ou locorregional e 30% metástases à distância. Avaliação no reestadiamento. Homem com 76 anos tinham passado de câncer de cabeça e pescoço que foi tratado. Apareceu para fazer o exame devido a sintomas de trismo. O PET-CT comprovou recorrência na língua esquerda e uma extensão para a maxila ipsilateral. Observa-se também um hipermetabolismo no masseter, justificado pelo trismo. Na avaliação de recidivas, tanto a sensibilidade como a especificidade são bem elevados, tanto na avaliação global, na avaliação regional, como a distância. Um PET negativo, ele descarta a necessidade de biópsia. E um PET positivo, com uma biópsia negativa, sugere-se acompanhamento desse paciente. Se nesse decorrer do próximo exame o SUV diminuir, considera-se um falso positivo. Essa tabela, ela compara o PET e a ressonância na detecção de recidiva de lesão. Tanto a sensibilidade como a especificidade do PET-CT é significativamente maior que a ressonância. No planejamento de radioterapia, o PET-FDG ele pode fornecer informações mais precisas sobre a extensão do tumor que os exames radiológicos e permitir tanto um aumento como uma diminuição no volume bruto do tumor. No follow-up, este paciente, ele de 56 anos, com passado de câncer de cabeça e pescoço, a radioterapia que ele foi feita no paciente submetido incluía a língua à direita. Este PET-CT de segmento, observa-se uma captação fisiológica na língua à esquerda e essa baixa avidez pelo FDG na língua direita se deve à atrofia pós-radioterapia. O PET-CT ele é muito superior que os outros métodos convencionais. Está indicado após a radioterapia de 4 a 6 meses após, porque isso vai refletir com maior precisão o status da doença, uma vez que o processo reacional inflamatório já passou. Após a quimioterapia, sugere-se 1 a 2 semanas após, sendo que o exame ele apresenta sensibilidade e especificidade muito superior à tomografia e ressonância. Após a cirurgia, também espera-se 4 a 6 semanas, e o valor preditivo negativo é de 91%. Então, um PET negativo, ele pode impedir procedimentos invasivos adicionais. Este paciente, ele tinha um SEC maxilar à direita e voltou a sentir dor facial à esquerda. Foi submetido ao PET, que mostrou a ausência de recorrência da doença à direita, entretanto, com doença no espaço retrofaríngeo à esquerda e metástases ósseas. Avaliação de metástases para a cabeça e para o pescoço. O câncer, essa paciente, ela tinha um câncer renal, foi submetida à cirurgia e no segmento detectou-se recidiva tumoral cervical. Este exame, nós observamos que o SUV é bem baixo. Então, nós sabendo que câncer de células claras renais podem apresentar expressão, pelo PET-PSMA, na nossa clínica a gente realiza, e aqui a gente observou um SUV elevadíssimo e deu para perceber muito melhor a lesão. Os tumores, que causam metástases para o cabeça e pescoço, entre eles estão rim, colo, mama,
pulmões, tireoide, próstata e melanoma. Na avaliação do tumor sincrônico, a detecção de lesões sincrônicas, ela se dá principalmente se essas lesões estiverem no pulmão e no trato aerodigestivo, e o PET tem uma acurácia de 80%. Este caso é de um paciente que apresentava câncer na parótida. Ao ser submetido ao exame, detectou-se tumor no pulmão esquerdo, com metástases mediastinal e uma captação na tireoide, que com certeza prosseguirá a investigação. Este é um outro caso de um paciente também com SEC. Após ser submetido ao exame, detectou-se outro tumor primário, um linfoma abdominal. Variantes e alterações fisiológicas. Aqui mostra-se muito a importância da conversa, né, com o paciente, para a gente ter ideia do que o paciente passou e refletir a nossa indicação, o nosso resultado do exame. Essa paciente, ela apresentava paralisia das cordas vocais à esquerda, por isso que nós não observamos captação, e o lado contralateral tem uma captação fisiológica. Aqui também vale ressaltar que depende muito de um profissional com uma boa expertise para conseguir avaliar a tomografia e detectar a ausência de lesão tomográfica. Esse também é um outro quadro que mostra o hipermetabolismo no músculo pterigóide à esquerda, que é considerado fisiológico. Mas notem a assimetria da captação, que pode ser um fator de confundimento, principalmente numa análise de cabeça e pescoço, que já tem a dificuldade anatômica. Pitfalls por complicações terapêuticas. A osteonecrose de mandíbula, então este é um exemplo de um caso que mostra uma lesão lítica contendo ar, com hipermetabolismo periférico no tecido inflamatório. Outro caso em que aqui a lesão já apresenta-se com esclerose difusa com intensa avidez pelo FDG. Este paciente, ele tinha um CA de orofaringe, foi submetido à radioterapia e ele apareceu nesse exame com esse metabolismo em corpo vertebral. E aí, seria metástase? Então, observando em outra incidência, a gente nota espondilocite pós-radioterapia, que é uma complicação rara. Limitações. Paciente com câncer de língua, apresentava uma doença linfonodal cervical bilateral e, após o PET, verifica-se captação nodal torácica em linfonodos de tamanho normal, paratraqueal, hilar bilateral e subcarinal. O paciente apresentava sarcoidose. E nota-se também a detecção de um outro câncer sincrônico, que foi um câncer retal. O PET-FDG em outros cânceres de cabeça e pescoço, não sendo SEC. Este é um exemplo de um carcinoma mucoepidermoide na base do crânio, com uma destruição óssea. A captação é bem baixa. Então, existem alguns tumores que apresentam baixa avidez, por exemplo, o de glândulas salivares ou neoplasias necróticas. Sequelas mimetizando doenças ativas. Este paciente, a gente analisa e vê uma captação bem assimétrica, mas isso se deve à excisão cirúrgica de câncer à direita. O mês de julho passou, mas aqui fica para lembrar que o mês de julho é chamado de Julho Verde, é o mês da prevenção do câncer de cabeça e pescoço, então as sociedades fazem essa campanha. Essas foram as referências bibliográficas e muito obrigada. Excelente aula, Flávia. Antes de você fechar tudo, deixa eu te pedir um favor. Sim. Abre a sua câmera. Ai, eu estava sem a câmera? Tá. Só para a gente fazer um print, uma fotinha sua. Ai, meu Deus. Cadê? Peraí, só um momento. E aí você coloca um slide seu, só para... Nossa, pronto. Ah, desculpa, eu juro que eu esqueci mesmo de ligar a câmera. Não, sem problema. Deixa eu achar a aula novamente. Isso. Aí pode pôr o slide que você quiser. Tá, vamos colocar uma imagem.
Apareceu? Para mim apareceu. Não, não sou eu que vou bater a foto, não, já tinham pedido. Não, Eu falei,